Bíblia. Hoje nós vamos fazer então uma conclusão, como prometido, dos 7 estudos já feitos na oração dominical. Então nós falamos primeiramente sobre a questão do Pai Nosso que estás nos céus. Falamos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje nós vamos fazer então um apanhado de tudo isso e discutir isso aqui de uma maneira na dependência do Espírito Santo e buscando o aperfeiçoamento na presença do nosso Deus. Mateus capítulo 6, 9 a 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor em voz audível. Solte bem a sua voz. Peça ao Espírito Santo para reanimá-lo, porque eu sei que o cansaço, o calor, o trabalho, tudo isso deixa a gente assim um pouco apático quando nós chegamos à noite, nos assentamos, mas que o Espírito Santo nos reanime e nos dê um momento muito especial aqui e agora. Leiamos a palavra do Senhor juntos em voz audível. Mateus 6, 9 a 13, o título, a oração dominical. Leamos: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como disse, vamos fazer hoje um resumo da oração, um resumo conclusivo da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Fomos muito edificados e desafiados com os estudos que nós fizemos sobre a oração que Jesus nos ensinou, e nós frisamos muito a questão desta oração como modelo. Jesus deixou essa oração como modelo para a nossa oração. Não significa que você tenha que recitar esta oração, mas este é o modelo da oração para as suas orações. E Jesus então não apenas nos edificou, nos mostrando quem somos e como devemos nos portar diante de Deus, mas também nos mostrou qual deve ser o conteúdo da nossa oração, o que primordialmente tem que estar no nosso coração, qual deve ser o nosso maior anseio. E diante disso, eu tenho aqui 8 afirmações diante de cada item citado da oração do Pai Nosso. Nós já vimos esses enunciados nos estudos anteriores, mas eu quero reforçar para que nós possamos melhorar a nossa oração, o nosso conteúdo de oração. Então nós vamos aqui para a nossa primeira afirmação, em cima da frase Pai Nosso que estás nos céus. A afirmação é: devemos ter intimidade profunda com Deus, mas em igual proporção devemos ter reverência. Ele é o nosso Pai, mas está nos céus. Nós já frisamos bem isso, mas eu quero que você grave isso no seu coração, porque a gente não pode perder essas duas coisas. A primeira coisa: olhar Deus como um carrasco, um Deus iracundo, um Deus que ministra juízo a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, um Deus que não se relaciona com os seus filhos, um Deus que está distante. E na verdade a gente precisa entender que Deus,
Ele mesmo procurou o seu povo para restaurá-lo numa comunhão de relacionamento com Ele. Daí a paz que nós temos em Cristo não significa a ausência nem de guerra e nem de adversidades, mas é um relacionamento de paz com Deus, quando Deus não mais olha para nós com um olhar condenativo. Então nós podemos ter essa intimidade com Deus, podemos conversar com Deus, devemos conversar com Deus, assim como nós, filhos, conversamos com os nossos pais. A maneira como nos relacionamos com os nossos pais. E quando então chamamos Deus de Pai, nós estamos nessa mesma disposição de conversar com alguém íntimo, em que eu posso não apenas falar com Ele, mas eu posso abrir o meu coração, inclusive falar das coisas que muitas vezes me atrapalham nesta comunhão com Ele. Falar inclusive dos momentos em que a minha carne aflora e eu perco o desejo de falar com Ele, ou de ouvi-lo, ou de estar com os irmãos reunidos. O Senhor está sempre aberto a nos ouvir nessa intimidade, como um pai ao filho. Mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter em mente que eu posso ter essa intimidade com Deus e um relacionamento íntimo com Deus, eu não posso perder de vista a reverência que eu preciso ter, não apenas com Deus no sentido de falar com Ele ou ouvir a sua voz, mas com o nome de Deus. E daí então eu tenho que saber que existe uma linha que separa a minha intimidade da minha irreverência. Eu preciso ter esse cuidado diante de Deus. E esta reverência é a maneira como eu me porto diante dele, sabendo que mesmo sendo pai e estando próximo, e aí então você tem duas coisas importantes para essa aproximação ou para essa proximidade. Primeiro, quando o profeta diz que nasceria, o Messias viria, ele disse que o seu nome seria Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, quando Jesus veio ao mundo, Deus veio para estar conosco. No entanto, depois que ele morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, o Espírito Santo foi enviado, sendo selado ou inaugurado o reino no Pentecostes, e a partir deste momento nós tivemos uma intimidade maior com Deus. Paulo fala isso aos Gálatas, a ponto de podermos chamar Deus de Pai, não agora com o Deus conosco, mas Deus em nós, porque o Espírito Santo é o selo, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Quando Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século, não é que ele estaria aqui invisivelmente no nosso meio. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, está no trono do lado do Pai. No entanto, ele está representado pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, também chamado de Espírito de seu Filho, ou Espírito de Jesus. Só que, enquanto Jesus veio como homem e habitou entre nós, o Espírito Santo, ele entrou no nosso coração e nós passamos a ser santuário, morada de Deus. Aí nós temos essa intimidade com Deus, mas Ele continua sendo Deus e deve ser respeitado em todo momento. E aí você tem todo o cuidado dessa distância
porque Ele é único. Todo ser humano convertido, eleito, se torna santo, mas santo no sentido de separado. Mas santo, 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 só o Senhor, que não tem pecado, que não tem falha, que é o Todo-Poderoso e que ninguém nem se aproxima ou iguala a Ele. Ele é único. Portanto, nós temos essa intimidade, mas devemos ter total reverência. É isso que ele ensinou na primeira parte da oração. Segunda afirmação. Se você quiser comentar sobre as afirmações, só levantar a mão que a gente concede a oportunidade a você. Segunda, o anseio do nosso coração deve ser em que o nome do Senhor seja mantido por toda a criação em alto nível de reverência, reconhecido como o único Deus, e que em cada ação nossa isso fique muito claro para as pessoas: santificado seja o teu nome. Às vezes nós perdemos essa essência da santificação do nome de Deus. Por exemplo, o terceiro mandamento, quem se lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você precisa saber disso. E quando ele diz, santificado seja o teu nome, é um desejo do nosso coração. Veja bem, está ensinando a gente a orar isso, para que o nome de Deus seja santo. O que é santo? Separado. E quando ele diz separado na terra, ele está dizendo que todo o desejo do nosso coração deve ser que toda a terra olhe para o Senhor como Deus único, Criador, Todo-Poderoso, Supremo, onipotente, onipresente, onisciente, como Deus que domina todas as coisas, querendo o homem ou não, mas ele tem que olhar para isso e ficar evidente que o Senhor é Senhor de todas as coisas, que o trono dele está nos céus, e dos céus ele governa todas as coisas. Este nome de Deus deve ser reconhecido, e eu preciso querer isso, e querendo isso, eu preciso desenvolver uma vida com atitudes decisivas, da qual as pessoas olhem e vejam Deus sendo santificado em mim. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando do Pai Nosso. E é muito interessante pensar nisso pelo fato de que nós sabemos o regime da nossa casa. E às vezes algumas pessoas com educação diferente da nossa nos convidava como criança: vamos fazer isto? Aí você dizia: não, eu não posso fazer. Por quê? Porque o meu pai não gosta, meu pai não deixa, lá em casa a gente não faz. Algumas coisas me chocam hoje, a maneira como pré-adolescentes às vezes se dirigem a pessoas que já estão adultas, com uma certa irreverência da qual eu não aprendi. A maneira como me dirijo a uma autoridade. Então nós sabemos da nossa casa. Não sei quantos vão se identificar aqui. Eu vou falar uma coisa que a minha mãe, até hoje ela faz, se você, sendo da família, né, chegar e falar: ô mãe, pega isso para mim. Para ensinar, ela faz assim, fazendo o quê? Fazendo um favor. Ela não está falando por ela. Ela está dizendo assim: você precisa aprender a pedir por favor às pessoas. Certo? Eu conheço então a minha mãe. Eu conheço o meu pai. Eu conheço o regime
da casa do meu Pai. Quando eu tenho o meu Pai celestial, nesta reverência, o nome dele é santificado à medida que eu digo, isso eu não vou fazer porque isto fere o nome do meu Deus. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não faço. Por quê? Porque fere o nome do meu Deus. É dessa forma que Deus vai sendo identificado como Senhor da sua vida. E Ele então se torna santo reconhecidamente por causa das suas ações, da sua atitude. Mas deve ser um desejo do seu coração que Ele seja reconhecido. Terceiro, o coração do crente deve querer tanto o Senhor que anseie pelo retorno de Jesus para a consumação dos tempos. Enquanto isso não acontece, deve-se buscar a amplitude do reino de Deus com a pregação do Evangelho. Duas maneiras de venha o teu reino. Primeiro, uma maneira em que o reino vai sendo pregado e ele, como é orgânico e não uma organização, o reino de Deus não tem CNPJ, o reino de Deus não tem placa, o reino de Deus não tem uma identificação visual de algo que chama atenção, a não ser caráter transformado, em que ele vai entrando nas culturas, sendo impedido ou não, ele não respeita limites de divisas, ele não respeita limites de raças, ele não respeita imperadores, ditadores, ele não respeita nada nem ninguém. Tanto é que em alguns países onde a perseguição é gigantesca, é o local que a igreja mais cresce, porque o reino de Deus não depende de uma autorização diplomática. E nós precisamos, enquanto ele não vem, continuar fazendo isso dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho. Eu não quero a nossa igreja aqui, falando agora para os membros da igreja, eu não quero que nós façamos alguns eventos evangelísticos só. Eu quero que façamos eventos evangelísticos sim, mas que nós como igreja sejamos evangelizadores, aproveitando as oportunidades. Por exemplo, está quente, não está? Está muito quente. O que você pode falar de Jesus sobre essa questão climática? Muita coisa. Ele continua no controle. A pecaminosidade do homem provoca isso, mas Deus continua sendo misericordioso. E você pode falar da graça, da misericórdia, do juízo. E você pode falar de que um dia você não precisará mais de máquinas de ar-condicionado. Quando a nova terra e o novo céu forem inaugurados, estaremos para sempre ali. E o Senhor será então o nosso próprio tabernáculo. Ele tabernaculará conosco, Ele morará conosco, Ele habitará conosco. A maldição da terra será tirada, a maldição do nosso corpo será tirada. E sendo assim, consuma-se o reino de Deus, quando Ele vem, e Ele vem para julgar a terra, condenar aqueles que não creem nele, e nos libertar desta maldição do pecado que ainda temos. Então, quando eu oro, venha o teu reino, está incluída a minha disposição de pregar, mas também um anseio doce do retorno de Jesus, de poder vê-lo face a face, de poder experimentar a minha total restauração.
Essa semana estive na dermatologista e ela olhou as minhas manchas, queimaduras de sol, olhou e disse assim: por enquanto está tudo ok, mas anualmente precisa voltar. Por que ela não disse assim, está tudo bem, não precisa voltar? Porque ela sabe que o meu corpo é perecível, é corruptível, mas haverá um dia que não será, porque essas manchas que há a possibilidade de serem transformadas em câncer de pele, lá não acontecerá, nem porque o sol é exagerado e nem porque eu sou fraco, porque seremos transformados. Então, quando eu anseio por Cristo, eu quero isto, mas para que isto aconteça, eu vou anunciar, pregar o Evangelho para que o reino também se expanda. Terceiro, o coração do crente deve querer tanto o Senhor que anseie, Quarto, a nossa oração deve reconhecer a perfeição da vontade do Senhor sobre a nossa vontade e sobre toda a vontade do mundo. Devemos desejar que todos obedeçam, sem exceção, o Senhor, assim como Ele é obedecido no céu. Sabe, é muito comum você ouvir, eu senti no coração. É muito comum você ouvir a expressão de que você tem certeza porque Deus colocou no seu coração. É por isso que eu não abro mão das Escrituras Sagradas, porque nem eu mesmo estou livre dos enganos do meu próprio coração. Porque quando eu quero algo, tudo fala a meu favor. E se falar contra, eu uso mas. Falou, mas quem sabe? E eu começo agora a trazer para a minha vida tudo aquilo que eu quero fazer. E aí eu começo a ver permissão de Deus, resposta de Deus, às vezes onde não há resposta de Deus. Nós estamos lendo aqui Jeremias, e lemos hoje ou ontem sobre a questão dos pastores, que ao invés de pastorear, exploravam os pastoreados. Os falsos profetas, e Deus diz assim: eu não lhes mandei dizer o que vocês estão dizendo. É por isso que eu continuo ficando com as Escrituras Sagradas, porque ela é a única regra de fé e prática para a minha vida. Aqui não há erro, aqui não há falhas. Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus está dizendo que nem eu mesmo conheço o meu coração. Ele é o único que conhece, porque no 10 ele diz assim: mas eu sondo os corações. Daí o perigo de eu trazer novas coisas espirituais fora da Bíblia e pensar que é Deus falando, quando é eu que quero que Deus fale o que Deus não falou. Por isso, submeta-se à palavra de Deus, à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, ou seja, com total obediência, submissão. É o desejo que eu tenho de, já imaginou? E isso acontecerá quando? Por isso uma petição está ligada à outra. Isso acontecerá quando o reino for consumado.
Na terra, nova terra, Jesus, o nosso Deus, o Pai, o nosso Deus, de forma trindade, será obedecido, adorado, glorificado, assim como Ele é hoje no céu. Então o anseio que eu tenho é que as pessoas se curvem diante do Senhor e entendam a vontade do Senhor. É por isso que nós precisamos orar de vez em quando: Senhor, livra-me de mim mesmo, que a vontade dEle prevaleça. 5. Todo o nosso ser deve estar diretamente preocupado com as coisas espirituais. Nosso anseio material deve ser para o suficiente para estarmos bem, para realizar e viver a vontade do Senhor na terra. E aí então, que a escassez não me deixe fraco, de tal maneira que eu tenha dificuldades de obrar no reino de Deus, ou seja, de sair, de pregar, de anunciar. Mas ao mesmo tempo, que o excesso, que a abundância, não me torne lerdo, para que também eu não faça. Então, por isso, o pão nosso suficiente. E pão nosso não é comida, pão nosso é toda a provisão que eu necessito para viver. Alimentação, roupa, saúde e assim por diante. Ele não diz assim: encha a minha despensa, faça com que minha conta bancária seja recheada. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E a preocupação nossa deve ser assim: para que eu realize a tua obra. Porque tudo que ele falou até agora, na primeira, na segunda e na terceira petição, santificado, reino e vontade serão feitos, tem a ver conosco na quarta. Então eu preciso ser suprido pelo Senhor. Eu não consigo me suprir. Eu preciso que o Senhor me supra, mas me supra só com o suficiente, porque o que me interessa não é conta bancária cheia. O que me interessa não é um carro novo a cada ano estacionado aqui na minha garagem. O que me interessa não é poder viajar esse mundo inteiro e curtir a vida. O que me interessa é o que eu vou fazer da minha vida que glorifique o nome do Senhor. Então que não seja nem pouco nem muito, o suficiente. Sexta, a disposição sincera em perdoar aqueles que pecam contra nós é a evidência de um coração que alcançou o perdão de Deus. É impossível alcançar o perdão de Deus e não perdoar. Por isso Jesus disse: se você não perdoar, não será perdoado. Não é aqui Deus vai te dar aquilo que você merece, você perdoa e vai te perdoar. Não, o que está por trás aqui é um coração verdadeiramente perdoado por Deus, ciente deste perdão. Ele agora está disposto a oferecer perdão. Se eu não ofereço perdão, é porque eu não entendi o perdão de Deus para com a minha vida. E daí me chama a atenção para uma coisa. Já percebeu como nós somos, vamos pensar aqui, talvez, de certa forma hipócritas, e às vezes gostamos de dizer que Deus deveria agir de outra forma? Quando nós pensamos em algumas doutrinas mais difíceis de serem entendidas, como eleição, predestinação, adoção, nós pensamos: por que Deus não adota todo mundo? Por que Deus não perdoa todo mundo? Se é Ele que toma a iniciativa. Só que eu estou esquecendo que Deus perdoa quem Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é santo, e os perdoados são pecadores. Eu quero que Deus perdoe todo mundo, mas eu não perdoo o meu vizinho, eu não perdoo a minha família, eu não perdoo o meu irmão, mas que é igual a mim, mas quero que Deus santo tenha a obrigação de perdoar todo mundo. Percebeu a dificuldade que nós às vezes nos colocamos?
O perdão de Deus na nossa vida deve fazer fluir do nosso coração perdão para o nosso próximo. Sétimo, coração governado pelo Espírito Santo sabe o quanto é frágil diante das tentações e deseja ser poupado delas. No entanto, em vindo à tentação, precisa de ajuda soberana para não ser vencido pela tentação. Ele diz: não nos deixes. A expressão lá nós vimos na quarta-feira passada, atrasada, é: não nos conduza à tentação. Aqui Jesus está falando assim, é como se você tenha noção da fragilidade que você tem, da possibilidade que você tem de cair na tentação. Então você deseja nem passar pela tentação. Não nos deixes cair em tentação, ou não nos conduza à tentação. No entanto, se ela vier, e quando ela vier, nos livre do mal. E aí você pode pensar, livrar do mal no sentido da tentação caída, ou livrar do próprio Satanás ter vitória sobre nós, ao nos fazer cair na tentação. Esta é uma preocupação sadia que devia fazer parte da nossa vida, constantemente, a ponto da gente evitar aqueles locais ou assuntos em que nós seremos tentados a pecar contra o nosso Deus. Isso revela um anseio por santidade de vida. E encerro com a oitava: o nosso coração conhece a Deus a quem oramos e exalta o seu poder, a honra e a glória eternos. Ou seja, eu estou orando àquele que pode. Mas perceberam que Jesus não ficou gastando tempo com bênçãos materiais e físicas? Perceberam que Jesus nos ensinou um modelo em que a nossa oração deve ser mais voltada num relacionamento com Deus, de tal maneira que o nosso coração seja todo do Senhor, que o nosso coração seja o trono de Deus. É errado você orar pelas coisas materiais? Não, não é. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. É quem bate, a abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará? Se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou um escorpião num pão? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E agora eu quero até dizer o que Jesus disse e Lucas registrou, que Mateus não registrou: lhe dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, continua Jesus dizendo que o maior anseio do nosso coração não deve ser a nossa saúde, embora ela possa ser. Que a maior anseio do nosso coração não deve ser a ausência de problemas, mas o maior anseio do nosso coração deve ser Deus reinando plenamente na nossa vida, no nosso coração, e tendo nós um relacionamento com Ele de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, vejam o poder que Deus tem ao nos assistir, vejam a honra de Deus no nosso comportamento e vejam a glória de Deus, o domínio que Ele tem sobre tudo e sobre todos, sobre a nossa vida. Assim sendo, quando eu oro: Senhor, me cure, antes da minha cura deve estar que o Senhor seja reconhecido como poderoso, misericordioso e gracioso ao me curar. A minha cura torna-se secundária e a glória de Deus primária. Encerro. Tem alguma dúvida para a gente encerrar? Não havendo,
Pense no conteúdo das suas orações. Suas orações revelam os motivos do seu coração. Neles, nos motivos, Deus é evidenciado. Será que é Deus que é evidenciado ou os caprichos do seu coração que são enviados, manifestados, evidenciados? Qual é o seu maior desejo na vida? A glória do nome de Deus ou o seu bem-estar físico e emocional? Devemos pedir ao Senhor o pão de cada dia suficiente para uma vida saudável e disposta ao serviço do Senhor. É impossível separar religião de vida. Nossas decisões diárias devem evidenciar nossa crença manifestada na oração. É por isso que para muitas pessoas, a maneira como as pessoas se relacionam, elas estão pregando um Jesus curandeiro, um Jesus, uma agência, uma corretora de empréstimo financeiro para resolver o seu problema. Outros estão pregando um Jesus que é tão bonzinho que não se importa com transformação de vida. Outros pregam Jesus um carrasco que não se importa com pecadores, e assim por diante. A maneira como eu vivo, a maneira como eu oro, revelam o Jesus que domina a minha vida. E aí eu digo, é o das Escrituras ou um Jesus que eu mesmo criei? Eu encerro aqui com uma fala de um desses curandeiros da televisão. Isaías 53. Versículo 4. Ele diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sendo assim, Deus tem que curar as nossas enfermidades hoje. E aí ele começou a sessão de cura na igreja. É certo que em Mateus 8, 16 e 17, quando Jesus curava, ele disse, para se cumprir o que está escrito pelo profeta Isaías, mas ali é um ponto específico daquilo que acontecerá. Porque a crucificação de Jesus pagou o nosso pecado, quando ele recebeu a ira de Deus. Sendo assim, nós morreremos por causa do pecado, mas ressuscitaremos incorruptíveis por causa de Cristo. O primeiro Adão nos conduz para a morte, o segundo Adão nos conduz para a vida. E quando nós ressuscitarmos, ali na nova terra e no novo céu, sim, Ele levou sobre si toda a maldição do pecado. E aí ali não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais tribulação, nem adversidade, nem ciúme, nem inveja, nem briga, nem facção, nada disso haverá ali, porque seremos aperfeiçoados. A oração do Senhor Jesus contempla tudo isso, tudo isso. Então agora comece a colocar esse modelo de oração na sua vida e nas suas orações. Comece a orar exaltando ao Senhor, desejando que Ele seja conhecido e glorificado em todo o tempo. Deus nos abençoe. Amém. Coloquei